Fala galera, beleza? Pessoal, veja só, na aula de hoje nós vamos estar trabalhando o conteúdo de ligações químicas interatômicas. Interatômica está relacionada à ligação química entre átomos. Vou estar mostrando para vocês aqui todas essas características, beleza? Para iniciar, quando falarmos em ligação química, inicialmente você deve lembrar de estabilidade. O motivo pelo qual os átomos se ligam para fazer por meio de ligações químicas é para adquirir estabilidade. E essa estabilidade ela vem da seguinte forma: os átomos adquirem estabilidade quando eles ficam com a sua camada de valência completa. Vou até colocar aqui. A estabilidade vem quando eles ficam com a camada de valência totalmente completa ou preenchida, dá no mesmo. Beleza? E essa camada de valência completa, ela vai ocorrer de algumas formas. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Camada de valência completa. O que seria essa camada de valência completa? A camada de valência totalmente preenchida. Para essa camada de valência ficar completa, os átomos podem ganhar, os átomos podem perder, ou ainda eles podem compartilhar elétrons. De acordo com as características do átomo, que ele possa ganhar, perder ou compartilhar elétrons, é que vai determinar uma forma o tipo de ligação química que ele vai se unir, certo? E essa estabilidade, essa camada de valência completa, ela vem quando eles ficam similares aos gases nobres. Não sei se você lembra lá da aula de tabela periódica, os gases nobres, os elementos da família 18 da tabela, são os únicos elementos que é possível a gente encontrar na natureza de forma livre e isoladas. Como assim de forma livre e isoladas? Nem ligados com átomos de outros elementos, nem ligado com átomos dos próprios elementos. E ao analisarmos a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica de todos esses gases nobres, a gente percebe o seguinte, que são esses elementos que todos eles têm a sua camada de valência totalmente completa. Quais são os gases nobres? Os gases nobres são o seguinte, é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio e o último, que eu nem sei o nome dele ao certo, organesso. Tem algumas tabelas, inclusive a tabela de vocês traz como sendo o UG, uma tabela mais atual aqui, ele tem o símbolo OG, certo? Esses gases nobres, todos eles, olha a característica importante desses elementos. Todos esses gases nobres aqui, eles já possuem a sua camada de valência completa. Todos esses elementos aqui, ó, são os gases nobres. Olha a malandragem deles. Eles possuem a camada de valência completa, certo? Ou seja, totalmente preenchida. Isso quer dizer o quê? Que cada subnível vai estar com a quantidade máxima de elétrons que ele possui. Todo subnível dessa camada de valência vão estar com a quantidade máxima de elétrons que ele possui. Por exemplo, o subnível S vai ter sempre 2 elétrons. O subnível P, aqui vai ter sempre 6 elétrons, certo? Então, a ligação química é as formas pela qual os átomos vão se ligar para adquirir estabilidade, e essa estabilidade eles vão adquirir quando eles ficarem com a distribuição eletrônica semelhante a um gás nobre desse, certo? E aí, eles podem se ligar de 3 formas diferentes. A primeira forma pela qual os átomos podem se ligar, vou colocar até aqui, a primeira, a segunda e a terceira forma, eles podem se ligar por um tipo de ligação que a gente chama de ligação iônica. Pode se ligar por um tipo de ligação que chamamos de ligação covalente. Essa ligação covalente pode ser chamada de ligação molecular. Covalente ou molecular é a mesma coisa. E pode se ligar por um terceiro tipo de ligação, chamamos aqui de ligação metálica.
certo? Metallica não era a banda de heavy metal, não. É os tipos de ligações químicas ao qual os átomos podem se ligar entre si. Então, nós vamos analisar e entender as características desses três tipos de ligação. O que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente e o que é uma ligação metálica. Beleza? Então, vamos entender aqui como que isso ocorre. Analise esse exemplo aqui. Por exemplo, vou pegar o átomo de hélio aqui. Ó. Veja só. Vamos pegar aqui o átomo de hélio ou neônio, pegar qualquer um aqui dos gases nobres, só para mostrar para você qual que essa relação aí da distribuição eletrônica, como é importante a gente entender essa relação da distribuição eletrônica para ele. Vamos pegar aqui o neônio. O neônio, o número atômico do neônio é 10. Se a gente fizer a distribuição eletrônica para ele, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6. Essa é a distribuição eletrônica para ele. Percebam, deixa eu fazer isso mais afastado um pouquinho para ficar fácil de a gente representar. 1s2, 2s2, 2p6. Percebam que a camada de valência desse elemento aqui é o seguinte. Vou até destacar aqui de outra cor, para a gente ver aqui quem é a camada de valência dele. A camada de valência desse elemento aqui seria isso daqui, ó. 2s2, 2p6. Isso aqui é a camada, vamos colocar aqui, camada de valência. Lembre que a camada de valência é a que fica mais externa, mais afastada do núcleo. A gente identifica a camada de valência pelo nível. Aqui tiver o maior nível, aqui é nível 2, ó. Aqui é nível 2. Então, tudo que tem nível 2 aqui é a camada de valência. E quantos elétrons tem a camada de valência aqui? 2 elétrons do subnível S com 6 aqui, dá um total de 8 elétrons. Se eu pegar outro gás nobre, vamos pegar, por exemplo, aqui o argônio agora, só para você entender a sacada. Observe. Vou pegar aqui o argônio. O argônio, o número atômico do argônio é 18. Certo? O argônio, seu número atômico é 18. Vamos aí. Fazendo a distribuição eletrônica até 18, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, vou colocar mais afastado aqui, 3s2, 3p6. Essa é a distribuição eletrônica para o argônio aqui, certo? Se a gente observar, eu vou colocar esses 8 elétrons aqui em cima. Aqui tem um total de 8 elétrons. Se a gente observar, a camada de valência dele aqui é tudo que tem o nível 3. E o que tem o nível 3 aqui será o 3s2, 3p6. Essa é a camada de valência para este elemento. Fazendo aqui a contagem da quantidade de elétrons na camada de valência, nós vamos perceber aqui que também dá um total de 8 elétrons, certo? Aqui também dá um total de 8 elétrons. Aqui os dois exemplos que eu peguei de dois gases nobres, o neônio e o argônio. E se eu pegar todos os gases nobres demais, tirando o hélio, todos eles vão ter um total de 8 elétrons na última camada, certo? E eles são estáveis. É possível a gente encontrar na natureza, de forma livre e isolada, esses elementos aqui, que são os gases nobres. Outros elementos não é possível. Vou ganhar aqui, ficou... Vou colocar aqui. Os outros elementos, a gente só encontra, as outras substâncias, todos os outros elementos da tabela periódica, a gente só encontra na natureza de forma ligada com átomos do mesmo elemento ou com átomos de outros elementos. Ao fazer essa análise, perceberam que o que diferenciava os gases nobres do outro é a sua configuração eletrônica. Tem 8 elétrons na última camada, e no caso do hélio, que é uma exceção aqui, o hélio tem 2 elétrons na última camada, mas mesmo assim ele é estável porque ele só tem uma única camada eletrônica, certo? Então, isso daí fez com que a gente chegasse a uma formulazinha aqui, a uma regra que é chamada de regra do octeto. Vou colocar até aqui, ó. Regra do octeto. Às vezes, para ficar mais preciso, ainda coloca regra do octeto de elétrons. Eu costumo chamar apenas de regra do octeto. A regra do octeto diz justamente isso, galera, que um átomo, para ficar estável, ele precisa
ter na sua camada de valência, essa regra do octeto, diz que um átomo vai ficar estável, diz que precisa ter 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na camada de valência. Quando eles têm 8 elétrons na camada de valência, eles são estáveis. Quando eles não têm 8 elétrons na camada de valência, eles vão buscar ganhar, perder ou compartilhar elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência e adquirir estabilidade. É esse o princípio básico das ligações químicas. Beleza? Só que toda regra, obviamente, toda regra, ela existem exceções. Então, você tem que estar ligado nisso aí. Essa regra do octeto, ela possui bastante exceções. E aí, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui os exemplos que estão dentro da regra do octeto, e depois que a gente entender esses exemplos, eu vou mostrar algumas exceções, beleza? Então, vamos lá. Primeiro tipo de ligação química que devemos analisar. Esse primeiro tipo de ligação química aqui é o que a gente vai chamar de ligação iônica. Ligação iônica, beleza? Ao falar de ligação iônica, você já deve ter em mente aí a própria definição. Iônica, você já deve lembrar de íons. Ligação iônica, já deve lembrar de íons. Quais são as principais características da ligação iônica? Primeiro, vai ter a formação de íons. Formação de íons. Beleza? E quando eu falo formação de íons, a gente já deve saber que o íon pode ser o positivo e o íon pode ser a espécie negativa, certo? A espécie positiva a gente chama de cátion. E a espécie negativa a gente chama de ânion. Então, a formação de íons, de cátions e de ânions. O cátion, lembre que é a espécie que vai perder elétrons. E o ânion será a espécie que vai ganhar elétrons. Então, a ligação iônica sempre vai ter a formação de íons. Uma espécie que ganha e uma espécie que perde elétrons. Essa espécie que perde elétrons será sempre um metal. E a espécie que ganha elétrons será sempre um não metal. É outra característica importante para você identificar um composto iônico. Vai ser a ligação que vai ocorrer entre um metal e um não metal. Certo? O metal se ligando com o não metal, eles vão se ligar por meio da ligação iônica. E, consequentemente, esse metal, vamos até destacar aqui de outra cor, esse metal aqui será aquela espécie que vai perder os elétrons. O metal é a espécie que vai perder os elétrons. O não metal, a palavra metal aqui ficou esquisita. Vamos refazer a palavra metal. Se o metal é quem vai perder os elétrons, o não metal será aquela espécie, quando realizar a ligação iônica aqui, vai ser aquela espécie que vai ganhar elétrons. Certo? Então, outra coisa para você lembrar é a ligação iônica vai ter sempre o ganho e a perca de elétrons. Certo? Se eu tenho alguém que tem tendência em ganhar e outro tem tendência em perder, eu vou ter uma espécie eletropositiva, que é quem tem tendência em perder, se ligando com uma espécie eletronegativa, que é quem tem tendência em ganhar. Então, são algumas características importantes aí para lembrarmos da ligação iônica. O exemplo mais simples e mais claro que eu posso citar aqui já de cara, falando de ligação iônica. Vamos pensar aqui no exemplo do sódio. O número atômico do sódio é 11. Fazendo a distribuição atômica, eu tenho um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Certo? E tem um exemplo aqui do cloro, número atômico 17. A gente vai ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Se você contar aqui em cima, vai dar a quantidade de elétrons para cada um deles, certo? O sódio aqui, ele vai ter tendência natural, o sódio, veja só, ele vai ter uma tendência natural em perder
esse elétron da última camada, quem que é a última camada? A última camada é a camada de valência. É isso aqui, ó, 3s1. E a camada de valência desse aqui é essa de baixo, 3s2, 3p5. Ele só tem um único elétron na camada de valência. Então, o sódio tende a perder esse único elétron que ele tem na camada de valência aqui, ó. Se perder essa camada de valência, vai sumir e a camada de valência vai passar a ser anterior. E essa camada anterior, vou até destacar de azul aqui, a camada de valência dele passaria a ser isso aqui agora, ó. Essa camada anterior que tem um total aqui de 2 com 6 aqui, vou destacar melhor 6, de 2 com 6, que vai dar um total de 8 elétrons. Essa camada de valência 2 com 6 aqui vai dar um total de 8 elétrons. E ele perdendo esse elétron da camada de valência, ele vai se transformar no Na+. O cloro, ele vai ter tendência aqui em ganhar um elétron. Ganhando um elétron, vai deixar de ser P5 e vai passar a ser aqui P6, certo? E sendo P6, ele vai se transformar aqui no Cl-. O que é que vai ocorrer? Eu vou ter aqui o sódio mais, terei aqui o sódio. Deixa eu colocar uma maior espessura aqui da tinta. Espera aí. Vou puxar isso daqui mais para o lado. Para a gente conseguir identificar legal isso daí. Certo? Vamos puxar aqui. Selecionar de novo, que não foi o texto todo, não. Puxar esse texto aqui para baixo. Puxar toda essa relação aqui dele para baixo aqui. Certo? Vou colocar isso daqui, eletropositivo e eletronegativo, para cima agora. E vou pegar essa parte aqui que fala desses exemplos que eu estou citando. E vou puxar isso para a esquerda aqui. Para ficar melhor, ficar mais organizado para quando vocês forem estudar, se vocês forem assistir a aula. Vamos puxar isso aqui bem aqui para o meio. Ok? Então, beleza, voltando aqui. Nós temos esse exemplo aqui, a ligação iônica, e aqui, ó, a gente vai ter a seguinte informação, ó. Veja só. Vou colocar aqui um de outra cor, vou colocar aqui uma seta, mostrando que disso tudo aqui vai se transformar nisso aqui, e aqui eu vou ter o sódio mais se ligando com o Cl-. Como eu tenho carga de sinais contrário aqui, vai existir uma força que nós chamamos força de atração. O sódio vai atrair o cloro, pois o sódio tem carga positiva e o cloro negativa, e o cloro vai atrair o sódio. Essa força de atração que vai unir os dois vai fazer com que eles se unam por meio de uma ligação iônica e formem aqui o tão famoso composto, que é o composto mais famoso que a gente tem, que é o sal de cozinha. Vão formar aqui, vão se unir e formar o NaCl. Beleza? Essa molécula aqui do NaCl é a fórmula da molécula entre o átomo de sódio e o átomo de cloro. Nós chamamos essa forma de representar aqui de fórmula molecular. E essa ligação que ocorre entre os dois é uma ligação iônica. Eu ainda poderia fazer o seguinte para essa representação aqui. Ó. Olha o que eu poderia fazer. Posso colocar aqui o sódio e posso colocar aqui o cloro. Veja só. O sódio, ele tem na sua camada de valência o total de um único elétron. Eu vou representar o elétron do sódio por esse pontozinho. O cloro tem na sua camada de valência um total de 7 elétrons na camada de valência, o cloro. Vou representar aqui. Então, na ligação entre eles, ocorre o seguinte. Ocorre que o átomo de cloro, ele vai pegar esse elétron aqui do sódio e vai receber esse elétron do sódio. Por isso que o sódio perde e o cloro ganha elétrons. Daqui é que vai vir para essa relação aqui que eu representei. Certo? Então, essa outra forma de representar aqui, onde eu uso símbolos para representar os elétrons da camada de valência, no caso aqui eu usei pontinhos, a gente chama isso aqui de fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica.
certo? E aqui é a fórmula molecular. Então, é um exemplo aqui de um composto iônico, onde o sódio perdeu elétron e o cloro ganhou, certo? Seguinte forma, sempre vai ter uma espécie que perde, que é o que a gente chama de cátion, sempre vai ter uma espécie que ganha, que é o que a gente chama de ânion. Veja como vai ficar fácil a representação. Ânion, certo? O cátion sempre vai ter uma carga, eu vou chamar de X aqui, ó. X+, é a carga positiva. Deixa eu colocar aqui um colchetezinho para representar a carga dentro dele. O cátion vai ter uma carga aqui, e o ânion vai ter também uma certa carga aqui. A carga do cátion é X+. O mais porque é possível, o X porque é o valor da carga. E do ânion eu vou colocar aqui como sendo Y menos, certo? O que é que vai ocorrer aqui? Veja só. Vou descer um pouquinho aqui, que é para ficar melhor de representar. Ver se eu consigo selecionar. Não vou selecionar, vou deixar assim mesmo. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar outra cor. Aqui a gente vai ter o seguinte. Essas duas representações aqui, ó, vão se ligar e você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse valor. Observa aqui. Você vai pegar esse valor do Y aqui, ó, e vai descer com ele e colocar aqui na frente do cátion. Vai virar um número que vai ficar aqui na frente do cátion. Deixa eu descer aqui, ó. E aqui vai ter uma setazinha. Vai ficar aqui embaixo aquele valor que é o Y. E vai pegar esse valor aqui do X, vai descer ele e colocar aqui na frente do ânion. Não entendi nada. Veja que você vai entender. Ó. Observa aqui. Vai ficar assim. Vai ficar o cátion. Deixa eu aumentar a espessura da caneta aqui. Vai ficar aqui o cátion. E aqui embaixo do cátion vai ficar essa carga aqui, Y. E vai ficar ao lado dele o ânion. E aqui embaixo vai ficar o X. Eu vou botar até de outra cor esse X e o Y, para você ver em exemplos como isso é mais fácil. Mostrando assim parece um negócio muito mirabolante. Mas quando a gente vai observar isso em exemplos, fica mais fácil. Isso é o procedimento básico para chegarmos na forma molecular de um composto iônico. Por exemplo, eu quero fazer a ligação entre átomos de potássio e cálcio. Não, potássio e oxigênio, por exemplo. Entre átomo de potássio e oxigênio. O que eu preciso saber? O potássio, ele é da família 1 da tabela periódica. Ele tende a se transformar, só tem um único elétron na última camada, então ele vai perder esse elétron e ficar com carga positiva. O oxigênio é da família 16. Se ele é da família 16, pela regra do octeto, ele tem 6 elétrons. Para ficar com 8, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, ele ganhando 2 elétrons, o oxigênio tende a ficar com carga 2 menos. Professor, como é que eu vou saber se ele tem 6 elétrons, se ele tem 2 elétrons? Você vai ter que olhar a camada ou fazer a distribuição eletrônica, ou você ir e ver qual é a localização dele na tabela periódica, certo? Então, aqui, ó, esse número 2 aqui, ele vai descer e ficar aqui embaixo. Esse número que tem aqui antes do mais, quando não tem nada, você tem que saber que é o número 1, ele vai descer e ficar aqui na frente do oxigênio, certo? E aí, como que ficaria? Olha só. Vamos colocar aqui a setazinha. A ligação inteira vai ficar o potássio, calma aí, potássio. O 2 aqui desceu, então fica K2. O, quando não tinha nada, era 1. Então, iria descer e ficar 1 aqui na frente do oxigênio. Mas quando for 1, não precisa colocar. Fica somente assim, certo? Isso é a forma básica para a gente chegar na forma molecular de um composto covalente. Neste caso aqui, a gente chama isso aqui de fórmula, lembre disso, viu? A gente chama de fórmula molecular. Isso é a fórmula molecular. Por que nessa fórmula molecular é K2O? Aqui eu estou dizendo que eu preciso de 2 potássio para 1 oxigênio. E aí, posso fazer da seguinte forma para você entender. O potássio está aqui, ó, tem um único elétron na camada de valência, e o oxigênio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Vou botar 2 potássio, para você entender o porquê. Os elétrons da camada de valência eu vou representar aqui de vermelho. Cada potássio tem um único elétron,
Cada oxigênio tem 6, ó. Vou colocar os elétrons do oxigênio por esses pontos aqui. Então, para ocorrer a ligação química, o potássio precisa perder elétron, porque perdendo elétron, a camada de valência fica anterior, como eu mostrei. Então, ele perde esse elétron aqui para o oxigênio, perdeu a camada de valência, ficou anterior, ficou estável, o oxigênio tinha 6, como for com 7. Ainda precisa de mais um. Então, ele perde outro elétron aqui para o oxigênio. Seria essa representação aqui para essa molécula. Aqui já seria, essa forma aqui embaixo, seria a fórmula eletrônica. Quando eu uso de símbolos para representar os elétrons da camada de valência e a transferência de elétron entre os átomos, seria aqui a fórmula eletrônica. Certo? Então, quando fala em ligação iônica, você tem que lembrar disso. Ligação iônica vai sempre ter um metal se ligando com um não metal, onde um ganha e o outro perde elétrons. Certo? Em exercício eu aprofundo mais como aplicar isso daqui. Algumas propriedades importantes dos metais. Os metais, dos compostos iônicos, todos os compostos iônicos, quando eu falo todos, está se referindo a essa característica desses compostos ligados à minha ligação iônica, eles são sólidos em condições ambientes. Então, condições ambientes de temperatura e pressão, todos os compostos provenientes de ligação iônica são sólidos. Eles possuem elevados ponto de fusão e ponto de ebulição. Tem ponto de fusão e ponto de ebulição elevado. Conduzem a corrente elétrica, se eu pegar um composto iônico, eles conduzem a corrente, vou até colocar aqui elétrica, para você lembrar que é corrente elétrica, conduz a corrente elétrica no estado líquido. O que seria um composto iônico no estado líquido? Fundidos, derretidos. E, no estado líquido, e dissolvidos, ou, melhor do I, vou colocar o ou, que pode ser tanto em um quanto no outro, ou em soluções aquosas, fica mais bonito, em soluções aquosas. Uma solução aquosa é uma solução do solvente é água, certo? É uma característica importante para você lembrar aí dos compostos iônicos. E eles formam sólidos cristalinos. Vou colocar aqui. Sólidos cristalinos, estrutura cristalina dos metais. Então, aqui, ó, para você relembrar, o tipo de ligação, a gente chama aqui de ligação iônica. Ligação iônica. Vai ocorrer sempre a formação de íons, onde uma espécie perde, quem é que perde é o cátion, quem ganha é o ânion, ou seja, vai ter um metal e um não metal. Eu vou colocar isso mais para o meio para mostrar uma regrazinha para vocês aqui, para vocês lembrarem. Geralmente, isso não é regra, geralmente, guarda isso no coração aí. Quem vai ganhar elétrons, deixa eu ver o que eu coloco. Eu vou colocar um verde cana aqui para destacar. Geralmente, não, verde cana não ficou legal não. Peraí, deixa eu pegar outra caneta, porque senão fica uma visualização. Geralmente, os metais que serão envolvidos nessa ligação são os metais da família 1, da família 2 e da família 13. Geralmente, não é sempre. Mas geralmente os elementos que vão perder elétrons são os elementos da família 1, 2 e 13. E na grande maioria das vezes, os não metais que vão ganhar esses elétrons são elementos, esses não metais que vão ganhar, são os elementos das famílias, respectivamente. Veja só. Vou colocar a setinha aqui. 15, 16 e 17. Geralmente são esses elementos que vão fazer parte de compostos iônicos, 15, 16 e 17. E pelo número da família, você pode tirar qual a carga que esses elementos vão assumir. Um elemento da família 1, ele sempre vai tender a perder um elétron, se transformar em carga mais. Da família 2, vai se transformar em carga 2 mais, porque tem 2 elétrons na última camada, tende a perder os 2. Da família 13, tem 3 elétrons na última camada, tende a ter uma carga 3 mais. Certo? Então, é outra coisa para você lembrar aí que é importante. Isso é importante você lembrar. Os elementos da família 1 têm
um elétron na última camada. Quando eles fazem uma ligação química, eles tendem a perder esse único elétron para a camada de valência ser anterior e, consequentemente, ele vai ficar com carga mais, uma carga positiva, indicando que perdeu um elétron. O da família 2 tem 2 elétrons, tende a perder os 2 para a camada de valência anterior, fica a carga mais, assim por diante. Da família 15 é o contrário, tem 5 na última camada. Então, para ficar com 8, atender a regra do octeto, eles tendem a ganhar 3. Então, eu vou ficar com carga 3 menos. Da família 16 tem 6. Para ficar com 8, tende a ganhar 2, vou ficar com carga 2 menos. E da família 17 tem 7. Para ficar com 8, tende a ganhar 1, ficar com carga menos, certo? Esses caras aqui que perdem são os eletropositivos. Os que ganham é a espécie eletronegativa, certo? Você pode fazer esse raciocínio na forma molecular, a fórmula eletrônica, e essa regrazinha aqui para você coloca o CAT, a sua carga, pela posição da família, o ANI, a sua carga, e você cruza para você ver os valores que vai dar da sua fórmula molecular. Beleza aí? Aqui algumas propriedades importantes da ligação iônica. Saindo da ligação iônica, veja só. Vamos dar um espaçozinho aqui. Vamos falar aqui do segundo tipo de ligação. Segundo tipo de ligação. 2. Que é o que a gente chama de ligação covalente. Olha para cá. Segundo tipo de ligação, a gente chama de ligação covalente. A ligação covalente, eu vou até colocar aqui para você não esquecer isso e guardar no coração. Ligação covalente pode ser chamada de ligação molecular. Ligação covalente pode ser chamada de ligação molecular. Já entrando com definição. Qual a característica principal da ligação covalente? Vai existir o que a gente chama de compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons. O que é o compartilhamento de elétrons? Os elétrons vão pertencer aos 2 átomos ao mesmo tempo. Eu vou mostrar em exemplos. Além disso, vai envolver não metal se ligando a outro também não metal. Vou colocar como observação aqui ao lado, uma observação extremamente importante. Vou colocar como observação aqui, ó, OBS. O hidrogênio é um não metal. Guarde isso no coração. O que quer dizer que o hidrogênio é um não metal? Porque se o hidrogênio é não metal, ele entra nessa regra. Então, o hidrogênio ligado a um não metal, ou o hidrogênio ligado a outro hidrogênio, configura não metal com não metal, vai ser uma ligação covalente. O hidrogênio é um não metal. Mesmo em muitas tabelas, ele ficando ali na família 1 dos metais alcalinos, vocês sabem que o hidrogênio não pertence àquela família. Ele só está ali por comodidade, por ter um único elétron de valência. Mas o hidrogênio não é um metal, não é um metal alcalino. Ele é um não metal, então ele faz parte aqui da ligação covalente. Lembre disso, certo? Então envolve não metal e não metal. E se envolve não metal com não metal, esse tipo de ligação está relacionado a espécies eletronegativas. Ambos são não metais. Se ambos são não metais, então são espécies que ambas são eletronegativas. E o que quer dizer serem eletronegativas? Eletronegatividade é a tendência em ganhar elétrons. Eu vou colocar de forma até simples aqui, ambas as espécies, ou ambos os átomos, colocar ambos, querem, na ligação, ganhar elétrons. Lembre que na ligação iônica, um queria ganhar, outro queria perder. Então, nesse caso, ambos querem ganhar elétrons. Vamos ver exemplos. Começando aqui com o exemplo do gás oxigênio. Gás oxigênio, veja só. A molécula do O2. Gás oxigênio que estamos respirando nesse exato momento. A molécula do O2 seria o seguinte. Eu vou colocar aqui o átomo de oxigênio. O oxigênio ele é da família 16 da tabela. Se o oxigênio é da família 16, você já deve lembrar que ele tem 6 elétrons na última camada. Então, cada átomo de oxigênio vai ter um total aqui de 6 pontinhos, que são os elétrons da última camada. Para os dois. 6 pontinhos, elétrons da última camada. Então, se cada um
tem 6 e eles querem ganhar elétrons, ambos precisam ganhar 2, não é isso? Ambos precisam ganhar 2 para ficarem estáveis. Então, ambos não podem, nenhum vai perder, porque ambos querem ganhar. Então, foi o que eles vão compartilhar. O compartilhamento, olha como é tranquilo. É simplesmente eu vou circular esses elétrons aqui, ó. Tá mostrando que os elétrons que pertenciam a um átomo passam a pertencer aos dois ao mesmo tempo. Certo? E pertencendo aos dois ao mesmo tempo, cada oxigênio que tinha 6 compartilhando 2 fica com 8. Então, posso representar isso simplesmente assim, ó, por 2 traços. Cada traço desse aqui representa um par de elétron compartilhado. Cada par representa um par de elétron compartilhado, certo? Aqui tem 3 formas de representar um composto covalente. Essa primeira forma a gente chama de fórmula eletrônica, que nós já vimos já. Essa primeira fórmula aqui é a fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica, também chamada pelas pessoas mais legais como fórmula estrutura de Lewis. Essa outra fórmula aqui é chamada de fórmula estrutural. Aqui é uma característica a mais da ligação covalente que não tinha na ligação iônica. Na ligação iônica não tem fórmula estrutural. Aqui tem fórmula estrutural. E por fim aqui, a gente tem uma fórmula molecular. Então, quando falarmos de um composto covalente, eu posso ter essas 3 formas de representar. Uma fórmula eletrônica, uma fórmula estrutural e uma fórmula molecular. As 3 formas possíveis de representar um composto iônico. Beleza? Então, aqui eu vou até destacar essas formas aqui. E observa que nesse exemplo ocorreu o compartilhamento. Os elétrons que antes pertencia somente a um oxigênio, ele passa a pertencer aos 2 ao mesmo tempo. Isso consegue fazer com que ambos fiquem com 8 elétrons na última camada e ambos fiquem estáveis. Eu dei até esse exemplo na sala para você entender essa ideia do compartilhamento, pensando no Wi-Fi. Chega um colega seu aí que você compartilha o Wi-Fi com ele, você continua tendo Wi-Fi, só que o seu colega tem também. Então, os 2 vão ter o Wi-Fi ao mesmo tempo. É a mesma situação que seria aqui. Você não perde o Wi-Fi, só que os 2 vão ter ao mesmo tempo. Seria um exemplo aqui de ligações iônicas, ligações covalentes, certo? Outro exemplo. Vou dar outro exemplo aqui de ligação covalente para você entender. Vamos citar o exemplo aqui, por exemplo, da molécula da água. Aqui um exemplo melhor do que falarmos da molécula mais famosa de todas, que é a molécula da água, o famoso H2O. Veja, o oxigênio na molécula da água indica que tem 2 oxigênio, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, eu tenho 1 oxigênio aqui, eu vou colocar os 2 hidrogênios, um em cada lado aqui. Os elétrons da camada de valência é bem fácil de eu representar. Cada hidrogênio tem somente 1, o hidrogênio fica estável com um único elétron. Cada oxigênio vai ter um total de 6. Ó. Um total de 6 elétrons aqui, o oxigênio. E aí, eu sei que o hidrogênio ele é daqueles elementos que fica estável com 2 elétrons apenas. Depois ele tem uma única camada. O hidrogênio fica estável com 2 elétrons. Guarda no coração. O hidrogênio sempre vai fazer uma única ligação. O oxigênio, como é da família 6, precisa fazer 2. Então, ele compartilha 2 elétrons aqui. E observe, cada oxigênio, o oxigênio tinha 6, compartilhando um com o hidrogênio e um com o outro oxigênio, foi para 8. Cada hidrogênio tinha 1, compartilhando um com o oxigênio, foi para 2. O hidrogênio está presente em boa parte dos compostos covalentes e ele fica sempre com uma única ligação, com 2 elétrons, ele fica estável. Então, eu poderia representar essa molécula da seguinte forma, ó, simplesmente assim, certo? Simplesmente assim, cada par de elétron compartilhado eu troco por um traço. Aqui nós temos as 3 fórmulas. Fórmula eletrônica primeira, que eu uso os símbolos aqui, os pontozinhos para representar os elétrons, fórmula estrutural e fórmula molecular. Uma coisa importante aqui a se falar, coisa importantíssima a se falar. Aqui, ó, isso a gente chama de uma ligação simples. Quando eu tiver um único par de elétron compartilhado, ele será representado por um único traço, certo? E é chamado de ligação simples. Quando tiver 2 pares de elétron compartilhado, como nesse exemplo do oxigênio aqui, ó, isso aqui será chamado de uma ligação dupla. Ligação
dupla. E se tivesse 3 pares de elétrons compartilhados, seria uma ligação tripla. Beleza? Então, eu posso ter essas 3 situações para ligação. Ligação dupla, 2 pares de elétrons compartilhados, na forma estrutural, é representado por 2 traços. Ligação tripla, que seria 3 pares de elétrons compartilhados, ou ainda uma ligação simples, que é um único par de elétron compartilhado. Bem tranquilo aí de você lembrar. Citei 2 exemplos aqui, o exemplo da água, e citei aqui também o exemplo da água e o exemplo do gás oxigênio. Deixe-me destacar também essa molécula aqui, para ficar no mesmo padrão do anterior. Aqui eu vou fazer um quadro só, destacando tudo. Ok? Quadro só aqui, destacando tudo. Então, que seria exemplo de compostos covalentes. Ainda não entendi bem isso aqui. Me mostra mais exemplo aí de compostos covalentes. Veja só, vamos lá. Outros exemplos aqui. Deixa eu dar um espaço aqui maior. Desenhar, inserir espaço. Vamos lá. Mostrar mais exemplo aqui de compostos covalentes. Por exemplo, CH4. Isso aqui já é a forma molecular. Já é a forma molecular desse composto. A forma eletrônica desse composto seria o carbono, é da família 14, então tem 4 elétrons na última camada, vou botar os 4 pontozinhos aqui. E tem 4 hidrogênios, um hidrogênio de cada lado. Cada hidrogênio só tem um único elétron. Vou colocar o pontozinho para o hidrogênio. Aqui eu posso fazer o compartilhamento. A gente geralmente circula os elétrons aqui para mostrar que é um par de elétrons compartilhado. Veja que um par de elétrons compartilhado é um elétron saindo de um átomo e um elétron saindo do outro átomo. Então, aqui eu tenho essa ligação. E essa ligação aqui, eu posso simplesmente representar ela assim. É o carbono ligado aqui um hidrogênio para cima, um hidrogênio para a esquerda, um hidrogênio para a direita, um hidrogênio para baixo. Exemplo aqui do CH4. Beleza? Outro exemplo, NH3, por exemplo, tem um nitrogênio que é da família 15, tem 5 elétrons na última camada. Cada pontozinho desse é os elétrons. 3 hidrogênios, vou botar um hidrogênio em cada canto. Já sei que o hidrogênio só faz uma única ligação, cada hidrogênio tem um único pontozinho. Eles vão compartilhar os elétrons aqui, eu vou circular para mostrar os elétrons compartilhados. Nesses 2 exemplos aqui só tem ligações simples, eu vou fazer um exemplo de ligação tripla nesse instante. Certo? E aqui, a fórmula estrutural, basta eu colocar o nitrogênio e colocar aqui os 3 hidrogênios ligados a ele. Simples assim. É importante a gente destacar o seguinte, ó. Tem muita coisa que a gente precisa destacar. Esse par de elétrons aqui ele não está envolvido em ligação. Nós chamamos isso aqui de elétrons livres. Elétrons livres ou pode ser chamado também de par de elétrons não ligantes. São elétrons que não estão envolvidos em ligações químicas. Isso vai ser importante para entender a geometria, a polaridade e outros conceitos aí. Beleza? Um terceiro exemplo que tem uma ligação tripla, por exemplo, posso pegar o exemplo aqui do N2. Ó. N2 vai envolver nitrogênio ligado a outro nitrogênio. Cada nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Se tem 5 elétrons na última camada, pela regra do octeto, ele precisa ter 8. Então, cada um precisa ganhar 3. Se ambos querem ganhar, eles vão compartilhar. Então, será 3 pares de elétrons compartilhados aqui entre eles. Compartilhando esses 3 pares de elétrons, cada um que tinha 5 com 3 foi para 8. Então, vai ficar assim, o nitrogênio se ligar na outro nitrogênio por meio de uma ligação aqui, que neste caso aqui, ó, é um exemplo de uma ligação tripla. Ligação tripla. Beleza? Então, basicamente, isso que eu queria mostrar sobre essas ligações aqui. Mas eu vou mostrar um outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, a molécula do O3. Molécula do O3, nós vamos ter o seguinte. Ó, observa aqui. Isso é importante lembrar. Eu vou ter um oxigênio, 2 oxigênio, 3 oxigênio. Cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Vamos colocar aqui. Só que vai ter um detalhe importante, vai ter uma ligação diferenciada nesse exemplo aqui. Aqui eu faço 2 ligações covalentes inicial, ó.
Esse oxigênio da esquerda tinha 6 com 2 foi para 8, esse do meio tinha 6 com 2 foi para 8. Só que todos já estão estáveis, só que ainda precisa fazer a ligação com esse. Como ainda precisa fazer, vai ter um caso particular de ligação aqui, onde o par de elétrons aqui vai ser doado por um único, vai ser compartilhado por um único átomo. Nesse caso aqui, vai ser o que nós chamamos de ligação coordenada. Geralmente, representamos essa ligação coordenada da seguinte forma. Geralmente tem uma setazinha aqui, mostrando que o par de elétrons está sendo compartilhado por um único átomo, a partir desse átomo central aqui, certo? Então, qual a diferença desse tipo de ligação? É que essa ligação coordenada, eu vou até destacar tudo isso daqui, vou até circular, perdão, isso aqui fala de ligação, deixa eu colocar aqui direitinho, coordenada. Alguns livros antigos podem chamar de ligação dativa, uma ligação coordenada. Quando você ouviu o termo ligação coordenada, é um tipo de ligação onde é um tipo, caso particular de ligação covalente, onde os elétrons da ligação eles são compartilhados por um único átomo. Uma ligação covalente normal, os elétrons eles são cedidos, são compartilhados um de cada átomo. Nesse caso aqui, os elétrons são compartilhados por um único átomo. É o que a gente chama isso aqui de ligação coordenada, que pode ser chamada também de ligação dativa. Só que esse termo ligação dativa é um termo em desuso. Certo mesmo é você usar o termo ligação coordenada. Beleza? Para a gente finalizar, eu vou só falar as propriedades aqui dos compostos covalentes que você precisa lembrar. Primeiro, eles possuem baixos, vou colocar aqui, ó, possuem baixos ponto de fusão e ponto de ebulição. Baixos pontos de fusão e ponto de ebulição. Outra coisa importante sobre eles, não conduzem a corrente elétrica em nenhum estado físico. Não conduzem a corrente em nenhum estado físico. Isso quer dizer o quê? Que nem sólida, nem líquida, nem dissolvida em água, em nada. Em nenhum estado físico eles conduzem a corrente elétrica, certo? Algumas propriedades importantes aí dos compostos covalentes. E, consequentemente, não conduzindo a corrente em nenhum estado físico, a gente pode dizer o seguinte também sobre os compostos covalentes. Posso dizer que é o tipo de ligação interatômica, interatômica quer dizer que é entre átomos, o tipo de ligação interatômica mais fraca que tem. É mais fraca que a ligação iônica e será mais fraca do que uma ligação metálica, que nós vamos ver na sequência. Então, nessa aula, eu queria mostrar para vocês isso. Ligação química é a forma pela qual os átomos se ligam para adquirir estabilidade. Na sua grande maioria, se adquirir estabilidade tendo 8 elétrons na última camada, a gente chama isso de regra do octeto, certo? Quando eles ocorrem por meio de um ganhar e outro perder elétrico, a gente chama de ligação iônica, onde o metal perde e o não metal ganha, certo? Quando vai ter o compartilhamento de elétrons, é uma ligação covalente ou molecular. Fiz aqui alguns exemplos. Todo esse conteúdo aqui, deixa eu destacar aqui para vocês. Todo esse conteúdo aqui, vocês encontram no livro de vocês, nos capítulos 8, 10 e 11. Então, capítulo 8, 10 e 11 vai ter todo esse conteúdo aqui. Leia lá, façam os exercícios do capítulo, que na próxima aula a gente vai dar continuidade sobre esses termos aqui. Beleza? É isso que eu queria mostrar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!